Pode Senhor, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Graças a Deus acabou as férias. Chega de moleza? Chega de moleza, voltamos agora aqui para mais uma aula. Vai ser uma bênção, tenho certeza que a história de Neemias, que é muito boa, tem muita coisa para falar, vai tocar a tua vida. Tenho certeza que você vai se tornar um homem de oração como ele. Com certeza. Primeiro trimestre do ano de 2021, Paulinho, ano sofrido ano passado, mas com certeza sendo guardado pela mão do Senhor. Não é mesmo? E esse trimestre, se você ainda é a primeira vez que você vai assistir uma lição ou participar de uma escola dominical de jovens ainda esse ano, nós estamos falando sobre o trimestre, tem por título Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E a lição de hoje, a aula de número 5, fala sobre Neemias, a oração de um construtor. A lição ela tem 3 tópicos principais: a tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo, Neemias ora e jejua em favor do seu povo, e os resultados da oração de Neemias. O texto do dia está em Neemias, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. A síntese: com Neemias aprendemos 2 valiosas lições: que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossa vida. Paulinho, o tema de oração é um tema que, por mais vezes que a gente passe a estudar, Deus sempre fala conosco. Teve um pregador do século XIX, ele disse assim, não sou movido por aquilo que vejo ou por aquilo que ouço, sou movido por aquilo que eu creio. Esse trimestre, como está voltado a estudar, então nós vamos perceber a história de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que se destacaram pela forma como eles se posicionaram. Tem um livro que fala sobre o agir invisível de Deus. Apesar da consequência, da resposta de oração ser visível, Deus muitas vezes, sob a nossa perspectiva humana, ele está agindo de forma invisível. E aí nesse livro ele comenta assim que a atuação de Deus ela é integrada e também sinérgica. Ou seja, a atuação de Deus, quando Deus está trabalhando, ele está interagindo nas mais diversas áreas da nossa vida e ao mesmo tempo de forma sincronizada. Vou citar um exemplo. Quando nós oramos por uma bênção, Deus, e eu já, se não me engano, já citei um exemplo aqui, não nesse trimestre, mas em trimestres passados. Você é o canal da bênção. Quando você ora e Deus te atende, é como se a bênção viesse dessa forma, Paulinho. Ou seja, você acaba sendo o centro, mas quem está ao teu redor acaba sendo impactado. Exemplo prático. No trabalho. Se você é promovido, você libera uma cadeira para que alguém também tenha condições de ser promovido. Não é uma regra, mas é um exemplo que a gente possa entender. E através do estudo do que acontece com Neemias, Neemias vira e mexe nas lições dos jovens, a gente passa por Neemias. Se não me engano, alguns trimestres nós já comentamos um pouco sobre ele. É a revista do Tempos de Crise. Isso. E hoje não é o foco mergulhar tanto na liderança, na capacidade. Na liderança, na capacidade, no que estava acontecendo lá, tanto histórico, mas quais foram os reflexos da oração de Neemias. E é interessante, mesmo você tendo essa aula, eu acredito, Sandy, que é interessante a gente dar um contexto histórico, apesar de estar muito mais contextualizado nas outras lições, O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, mas é fato que o reino tinha sido separado, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha ido cativo, Na verdade, eles ficaram na terra, mas foram misturados e que surgiu, então, os samaritanos, Misturaram todas as raças ali.
E o povo de Judá, da mesma forma, foi para o cativeiro babilônico. Né? E acreditas, inclusive, que foi no reinado do rei Joaquim, né? E acreditas que o profeta Ezequiel nasceu lá na Babilônia. Já nasceu no cativeiro. Acredito que o profeta o profeta foi deportado junto nessa da Babilônia, que ele inclusive menciona algumas coisas que podem contextualizar na história de Israel. Mas enfim, dessas deportações o templo foi destruído, as muralhas foram acabadas, né? Não teve. Muita gente pensa que por ser o cativeiro babilônico permitir o culto ali, talvez não perder tanto a cultura, eles acham que foi assim um cativeiro leviano, mas quando eles tomaram a cidade foi uma chacina só, né? Os soldados mataram os jovens, mataram as crianças, houve um banho de sangue. Destruiu, e não só destruiu, se já tinha um pouco de desigualdade econômica naquele lugar, isso agora se alastrou, porque os que eram ricos acabavam se aproveitando da situação, usufruindo da impotência dos mais fracos. Com certeza. E assim, né, se você for ver o Salmo 137, dá uma pausa e leia, você vai ver lá ele se lamentando, né, porque realmente deixou aquele povo extremamente triste com tudo que aconteceu. Né? E o que acontece? O tempo vai passando e muitas dessas pessoas que foram para o cativeiro começaram a ter novas vidas lá na Babilônia. E muitos deles nem quiseram mais voltar na hora que teve a oportunidade para voltar. Porque até mesmo alguns nasceram lá, né? Nasceram e lá, eu nasci aqui agora, apesar de ser linhagem de judeu, alguns casaram, se misturaram pela Babilônia. E poucos, né, que ficaram puros, como diz assim, a linhagem foi mantida dentro dos judeus. O cativeiro durou aproximadamente 70 anos, né? Muitos nem chegaram a voltar para a Terra Prometida, muitos já morreram na Babilônia, outros que nasceram lá não quiseram voltar. E o interessante é que o Champin fala que dos judeus que entraram na Terra Prometida com Josué, apenas 1,2% voltaram. Já comentamos depois isso do Babilônia. Uma recapitulação mesmo daquela aula. Com certeza. E é uma baita de uma viagem, né? Vamos falar o seguinte, vamos voltar para Jerusalém. 70 anos, né, Paulo? Pois muito tempo se passou e era uma viagem de 1.400 quilômetros aproximadamente. Então, assim, muito das pessoas nem se interessaram mais, né? Não quiseram já estavam acostumados. Nem ir para voltar para Jerusalém. Contextualizado tudo nessa situação que se encontra Neemias, o povo ainda não voltou, que é a história de Neemias, ele levando uma parte do povo e construindo as muralhas, né? No tempo de Neemias e Esdras foi um marco muito importante para Jerusalém, porque eles precisaram reconstruir a identidade do povo. O povo, apesar de estar na Babilônia, perdeu muito da sua identidade. Eles precisaram, lá com Zorobabel, trazer o lado espiritual, né, do povo. Eles precisaram ter um construtor, que no caso aqui é Neemias, para ir lá construir os muros. Daí tiveram, primeiro construir os templos, depois construir os muros. Então, assim, precisou de uma boa movimentação do povo ali para poder chegar nesse... Apesar do foco da lição é a oração, eles precisavam também de uma liderança. Com certeza. E no caso, Neemias foi extraordinário, né? Sim. E, enfim, os judeus precisaram de um novo recomeço. E quando voltando um pouquinho na história, quando Neemias recebe essa notícia, ele fica triste diante da miséria do povo que estava lá. E aqui eu começo a pensar, Paulinho, veja que talvez Neemias emocionalmente ele já estava abalado. Vamos conjecturar um cenário aqui, porque talvez ele já estivesse se acostumando, né, ou talvez estivesse criando expectativas, mas aí quando o seu irmão, se não me engano, chega para falar com ele e fala do cenário, fala do contexto que o povo ali estava enfrentando, ele se entristece, né? E aqui nós vamos ver que ele começa a encontrar forças aonde, vamos trazer para o nosso dia, onde muitas vezes a gente não acha. Né? E aí que eu faço algumas anotações.
Como é que você vai fazer para encontrar força quando você está numa dificuldade? Lá dentro de casa, lá no teu trabalho, como é que você vai, diante de um cenário problemático, diante de um cenário que talvez você não tenha resposta? Veja que não era um problema familiar que ele estava enfrentando, era um problema de uma nação. Né? E aí, como é que você vai tomar essa iniciativa? Nós vamos perceber que ao longo dessa lição, que a oração foi o caminho que ele seguiu, primeiramente para se resguardar, né? Para se esconder. Só que isso me faz lembrar também, e a gente consegue fazer um paralelo com os 12 espias lá, né? Quando Moisés envia os 12 espias e que volta, o pessoal volta com a notícia não favorável, a pergunta que fica Moisés, né? Será que eu vou acreditar em 10 ou vou acreditar somente em 2? Será que Neemias deveria se conformar com aquela situação e realmente falar assim, puxa vida, que pena, né? Estar nesse contexto. Nós vamos ver mais para frente que ele vai agir com empatia, você vai falar mais sobre isso. Sim. Ele se sensibilizou, mas muito mais do que isso, a gente vê que, assim como Moisés acreditou na palavra de Deus, Neemias também acreditava que Deus tinha algo para fazer para o seu povo. Sim. E ele se posiciona. E a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente. E na verdade, foi exatamente o que você está falando, é quando ele recebe esse recado, né? Ele recebe de alguns dos irmãos, se não me engano, de um irmão dele, acho que é Neemias 1:3. Quase pausa e dê uma lida lá que você vai ver que ele fala que aqueles que estão em Jerusalém estão passando por um momento muito difícil, porque eles não tem mais nenhuma proteção, né? Que vamos dizer assim, aquele símbolo de proteção que era aquele muro, não tinham mais nada. Então os judeus que estavam lá em Jerusalém estavam sofrendo mesmo. Então quando ele recebe essa notícia, ele é sensível a esse momento. Quando ele escuta, porque assim, um negócio interessante também, já entrando nessa parte da sensibilidade, é que o significado do nome dele, né? Neemias significa Yahvé tem compaixão. E assim, o mais interessante é que não é só o nome, né? Ele também agiu com compaixão aquele povo. Porque Neemias, gente, ele tinha certo conforto. Com certeza, estava no palácio. Ele estava no palácio. Ele poderia ser um dos candidatos daqueles que não queriam voltar. Sim. Porque eles estavam bem... Estava bem empregado. Estava empregado, Estava bem empregado, né? Vamos dizer assim. E ele se sentiu comovido com aquela situação. E mesmo estando confortável, quando ele recebe essa notícia, ele dá aquele choque e ele se lamenta, que está lá em Neemias 1:4. Quando eu vi isso, quando ele ouviu a notícia, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele se sentiu comovido, teve empatia por aquele povo, que era um povo dele, que estava sofrendo naquele lugar, né? E a gente também vê Paulo falar isso em Colossenses. Se você for lá bem no Colossenses 3, o capítulo 3, do versículo 12 e o 14, você vai ver lá que ele fala assim, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E um parênteses que a gente pode fazer aqui é quantos de nós, crentes, hoje, agem dessa forma, né? E o engraçado, sabe, Senji, que não é os crentes que são conhecidos pelas suas, vamos dizer assim, atos de compaixão. Quem é mais conhecido pelos seus atos de compaixão são os espíritas. Porque eles acham que as atitudes que vão influenciar em alguma coisa. E nós, que temos Jesus, que deveríamos espelhar Jesus aqui na Terra, não somos conhecidos dessa forma. Não lembramos do bom samaritano. No bom samaritano, é verdade. Não lembramos do bom samaritano. Então, assim, a gente tem que ter esse espelho de Cristo. A gente tem que ter compaixão. E o Neemias foi um cara muito sensível a essa situação. E veja, ele não só ficou, que pena. Não ficou se lamentando apenas. Puxa, olha que pena. Não, mas eu estou bem aqui. Não, ele se sentiu compadecido com aquilo e foi orar pelaquela situação. Deus, olhe pelos meus irmãos que estão lá, a situação que está passando por tudo isso, né? Então, assim, foi um homem muito sensível, né? E é um interessante, e já escutei histórias de crentes, isso só para a gente fechar esses parênteses, de pessoas que ficam felizes pelo irmão da própria igreja que foi despedido, que está doente, que... sabe, uma coisa assim... não vem de Deus isso, sabe? Você tem que deixar que o Cristo governe o seu coração.
É o que diz Colossenses 3,15, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Nós temos que, como somos espelhos de Cristo, nós temos que governar, o Jesus tem que governar o nosso coração. E a gente tem que mudar essa situação. Nós temos que ser conhecidos aqui na Terra como um povo que ajuda as pessoas, que tem compaixão pelas pessoas, que ama as pessoas assim como Cristo nos amou, né? E a gente tem que espalhar isso mais fortemente. E precisamos dar esse governo no coração a Jesus. Fazer morrer a nossa carne e fazer o Espírito se elevar. Então, logo a gente vai falar um pouquinho sobre jejum, mas a gente tem que deixar em mente isso, que nós somos como Jesus e nós estamos sendo como Jesus aqui na Terra. Isso é um ponto, Paulinho, que quando você começa falando de Jesus, me faz lembrar do momento em que Jesus ele pregava, ele subia no barco, as multidões, ele juntamente com ele. E a gente lembra logo no início ali do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, nós vemos Jesus se comovendo, tendo compaixão daquela multidão. Né? Já fazia um tempo que estavam ali com Jesus, de repente ele volta para os seus discípulos e fala, olha, a gente precisa dar de comer para esse povo aqui. Então Jesus ele se coloca e através desse ato de Jesus, através do ato de Neemias, nós muitas vezes hoje nós somos impulsionados a pensar da seguinte forma: eu já tenho muito problema, por que eu vou me incomodar em ter que ajudar se eu tenho os meus problemas? Isso é um pensamento em que a gente tem que saber dosar isso. Uma vez na faculdade de teologia, o professor ele falou assim: se você tem uma picanha para comer no final de semana e o teu irmão não tem um frango para almoçar, e você sabe disso, você pode estar pecando. Porque você não está agindo de misericórdia com o teu próximo. Isso é um ponto de reflexão aqui para nós hoje em dia, porque o mundo ele está agonizando, ele está indo de mal a pior, é como se ele tivesse, vamos olhar a realidade que a gente está vivendo hoje, é como se o mundo estivesse levantando a bandeira e pedindo para o anticristo vir logo, né? E aí, esse mundo está indo de mal a pior, está agonizando, e a pergunta que eu faço é, o que nós, como cristãos, já fazendo um contraponto daquilo que você disse, contribuindo, na verdade, com aquilo que você disse, o que nós temos para oferecer para esse mundo que não tem sal? Para esse mundo que não conhece? E era um problema semelhante ao que estava acontecendo ali, sob esse contexto de Neemias. Por que o povo não queria voltar? Porque eles não presenciaram, eles não viveram a glória de Deus, eles não conseguiram desfrutar daquela intimidade com Deus. E ali eles cresceram no cativeiro, cresceram na Babilônia. Eles não conheciam quais eram os costumes de Jerusalém. E o que acontece hoje? Hoje, quando a gente tem novas gerações vindo, essa geração extremamente digital que está vindo e que está ocupando a mente o tempo todo, é nossa responsabilidade transmitir para as próximas gerações e até mesmo para a nossa própria geração essa sede por Deus, essa experiência com Deus e a vontade de orar e de buscar em Deus, para que a gente tenha condições, e semelhante a Neemias, e nós vamos comentar mais pra frente, nós não vemos um registro de alguém chegar para Neemias e falar assim, ó, Neemias, assim diz o Senhor, vai lá e faz. Não aconteceu isso. Ele simplesmente deu a cara a tapa dele aqui, desculpa a expressão que eu usei, né? Não, mas ele se posicionou, e é isso que nós precisamos ter em mente aqui, que a oração ela vai abrir portas, ela vai abrir possibilidades onde não tem. E ela vai te ensinar a tomar decisões. É isso aí. Entrando já no segundo tópico, né, que Neemias ora e jejua a favor do povo, Neemias, como a gente falou, sentiu empatia e compaixão pelo povo. Sim. E ele fica aí por um período orando, mas o interessante é a gente notar que não foi o único que orou pelo Jerusalém, né? Não foi o único que orou pelo seu povo. O próprio Jesus, quando ele se aproxima de Jerusalém, Neemias chorou amargamente, orando por aquilo. E a gente vê que Jesus também chorou por Jerusalém, né? Quando lá em Lucas 19, 41 e 42, ele se aproxima de Jerusalém e ali no monte ele começa a chorar. Puxa, se vocês entendessem o que eu vim fazer aqui, se vocês entendessem tudo o que vai acontecer aqui, né? Então esse choro de Neemias
Ele fala lá, chorei e lamentei por alguns dias. Ele ficou alguns dias ali lamentando e chorando pelaquela situação. E Jesus também, ele chora na frente do túmulo de Lázaro, né? Também tendo empatia por aquele momento, compaixão por aquela situação. E um negócio interessante, sabe, Sandy, que eu acho que a gente podia abrir outro paralelo desse capítulo, é que é importante chorar. Sim. O chorar em si, fisicamente, ele é um ótimo analgésico. Uma psicóloga chamada Ana Maria Rose, eu estava pesquisando algumas coisas e ela traz isso, ela fala, o choro, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas uma tamanha dificuldade ou tamanha tristeza, você chora, mas logo depois que acaba o choro, você não tem uma sensação um pouco de alívio? Ela fala que é injetado na tua rede sanguínea um hormônio em que dá como se fosse a morfina. Você se sente mais calmo. Então o choro é importante. Neemias precisou passar por isso, sabe? Mas o interessante é que Neemias não foi só chorar. Ele não foi só chorar. Ele chorou no colo de quem precisava. Ele chorou em oração a Deus. Uhum. Ele recebeu ali uma dádiva. E nós, crentes, nós devíamos ser assim. Todo crente devia chorar para Jesus. Vai lá, senta, deita e deita no colo de Jesus e chore. Chora o que você precisa fazer. Isso é importante. É bom para a nossa vida o choro. Mas o choro não pode ficar só no choro. Mateus 5,4 fala, felizes os que choram, pois serão consolados. Né? E o que é importante é a gente saber que a gente não pode ficar só chorando, se lamentando. Nós temos que ter uma ação depois dessa. Né? Então a gente vai ver também na vida de Neemias que ele não ficou só chorando. Ele chorou, depois ele orou e jejuou em favor daquilo e teve uma ação logo depois daquilo. Né? Uhum. Então, como essa revista inteira a gente fala sobre a oração, depois que você comentar o que você preparou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum, porque ele orou, mas também jejuou, e isso é algo importante que a gente também tem que mencionar, que eu acho interessante os nossos jovens saberem a importância do jejum. Né? Não encerrou lá no tempo bíblico. Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu só gostaria de contribuir aqui, Paulinho, que Neemias, percebendo essa necessidade, ele tendo essa atuação de empatia, me faz lembrar que, mesmo sabendo do contexto que eu estava lá, quando Deus fala com Jeremias, através do profeta, Deus estava dizendo para o povo, olha, não lembro agora ao certo o capítulo, mas ele é próximo do capítulo 29, acredito, que ele fala assim, olha, sigam a vida de vocês. Né? O povo não deveria entrar no cativeiro e ficar se lamentando por 70 anos. Deus estava dizendo, olha, vocês vão ter que aprender a viver a vida de vocês. Mas ao tempo certo, vai mudar. Tanto é que Daniel começa a fazer a contagem dos tempos e vê que está... Ele foi ler a Bíblia, né? Foi ler os manuscritos. Foi ler os manuscritos e ele percebe. Então, Neemias, ele decide, ele se posiciona. E aqui me faz lembrar de uma história de uma pessoa que... uma pessoa que estava andando em cima do muro, Paulinho. Essa pessoa estava andando em cima do muro. De um lado tinha os anjos, uma história, né? Uhum. De um lado tinha os anjos, do outro lado tinha o demônio, os demônios. E essa pessoa andava em cima do muro e os anjos falavam, venha para cá, venha para o lado bom, nós temos muitas coisas boas aqui. E ela achava aquilo interessante, a forma como eles se posicionavam para aquela pessoa. E ela continuava andando em cima do muro e aí olhava para o outro lado, estavam os demônios quietos, somente olhando. Eu olhava para a esquerda ou olhava para a direita e ia clamando ali, vem para cá, eu olhava para a esquerda e os demônios quietos. Aquilo intriga aquela pessoa e ela se vira para os demônios que estavam quietos e falaram assim, olha, eu estou aqui andando em cima do muro e os anjos não param de chamar, de querer que eu vá para o céu, que eu vá lá desfrutar deles, mas vocês não fazem nada? Por que vocês não fazem nada? E eles falaram assim, não, a gente não está preocupado. Mas por quê? Não, porque o muro é nosso. Se você não se posicionar, você já está do lado deles. E assim, nossa vida, Neemias, ele se posicionou, e eu vou insistir nesse termo. A oração, ela vai desencadear, nós vamos já ver sobre jejum também, que se completa,
Mas a oração ela vai te abrir possibilidades para que você... Tem muitas vezes que a gente quer tomar decisão, a gente não sabe. A gente, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou... Nós vimos que Neemias, ele demorou, se não me engano, foram 4 meses de oração, Paulinho. Não sei se você vai comentar sobre isso ou não. É isso mesmo. São 4 meses de oração para depois tomar a decisão. Isso não quer dizer que ele ficou esperando em Deus. Não, pera um pouquinho. Ele foi lá, ele chorou. Vamos fazer a nossa parte. Ele se aproximou de Deus. E aqui fica uma das primeiras considerações que você tem que levar para a tua vida, que nós temos que levar para a nossa vida. Quando a gente ora, e a gente está em constante oração, a gente está orando sem cessar, o processo de tomada de decisão é muito mais tranquilo. E quando você não ora, você fica inseguro e a chance de você tomar algumas decisões erradas é muito grande. Agora, quando você está em oração e falando com Deus, o processo de tomar decisão ele se torna mais fácil porque o Espírito Santo ele vai estar te inspirando a tomar as decisões corretas. E você não vai falhar. Eu tenho certeza absoluta. Posso dizer por experiência própria, Paulinho. Com certeza. Jejum, Paulinho. Vamos lá. E já estamos há 26 minutos. Vamos lá, você bem tem... rapidinho, daí a gente já vai para o último tópico e finaliza a aula. É assim, gente, o jejum, é interessante a gente notar que, pelo menos depois, não tem nenhum versículo na Bíblia obrigando a pessoa a jejuar. Apesar do no Antigo Testamento ter o dia da expiação, depois ficou conhecido como o dia do jejum, né? E Paulo mesmo mencionar o jejum em Atos, ele não tem uma ordem expressa para a gente fazer o jejum. Mas, contudo, Jesus fala lá em Mateus 6, 16, 18, ele fala assim, quando jejuarem, ele não está obrigando, mas ele está falando assim, ele espera de vocês o jejum. Se vocês fizerem. Quando jejuarem, então ele está falando assim, é uma ordenança dele. Mesmo quando os discípulos estão ali, os discípulos de João Batista chegam ali em Jesus e falam, por que ele não está jejuando? Ele não está jejuando porque eles estão comigo. Espera um pouquinho. Mas vai chegar um momento que eles vão ter que jejuar. Uhum. Então, assim, não tem uma ordenança, mas existem as bênçãos do jejum, né? Existe essa comunhão que nós recebemos com Cristo com o jejum. Muita gente faz jejum para receber bênção, mas não é esse o foco do jejum. O foco do jejum é a gente estar próximo de Cristo, estar cada dia mais próximo. E uma coisa interessante que tem um Kennedy, um autor lá que eu peguei nos meus livros, ele fala assim, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. E vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E eu falo para isso, para os adolescentes e para os jovens, que o Espírito Santo ele fala bem baixinho. E quando você está fazendo jejum e você está deixando a tua carne lá embaixo, você está diminuindo o volume do mundo e aumentando o volume do céu. É mais ou menos isso. O volume do Espírito começa a fazer muito mais sentido e você começa a escutar aquilo. Então, assim, é uma bênção que nós temos que receber, que nós temos que ter. E uma coisa importante também que você comentou, jejum sem oração é dieta, cara. Não tem... É greve de fome. É greve de fome, não tem. E assim, a gente vai até explicar isso um pouco mais detalhadamente nas aulas presenciais, né? Mas não existe só jejum de comida, né? Não se iludem em querer fazer aquele jejum intermitente? Não. Para poder emagrecer e depois como... O cara quer emagrecer. Não faça isso. Num nutricionista que vai funcionar mais do que fazer o jejum. Você sabe por quê? Que desculpa te interromper aqui, mas quando você faz o jejum com esse foco de emagrecer, a tua mente, você não vai estar conectado com o céu. É isso aí. Você vai estar fazendo o resto da vida normal. E aí você vai começar a lembrar, você vai sentir fome, o que é natural, mas você vai talvez começar a visitar algumas vezes ali a cozinha, o ambiente, fala assim, será que eu devo continuar? Será que eu não devo? É certo que o processo de jejum ele é uma batalha espiritual muito grande, porque quando vou te dar um exemplo aqui, antigamente, Paulinho, eu não tinha muito costume de tomar café da manhã. Depois você vai ficando um pouco mais sênior, você começa a tomar, você levanta e começa a preparar o café. Mas antes você correndo para o trabalho, atrasado, etc. Só que quando você fala, e aí quando solteirão, né, eu falava assim, amanhã eu vou fazer um jejum. Falava para mim mesmo, né?
Paulinho, era dormir, era no meio da madrugada acordar com fome. E eu não comia no outro dia, ou melhor, e eu não tinha o hábito de tomar o café da manhã. Mas era acordar de madrugada e a barriga tava... aquela fome desesperadora. Meu Deus, eu tô de jejum, espera. E começa, é desafiador. Até teve uma vez que eu estava... Desculpa me cortar aqui, não vai perder o raciocínio. Não, a gente vai entrar no último. Até teve uma vez que eu ia fazer um jejum um pouco prolongado e eu estava no meu trabalho e aí tinha uma copa lá e tinha um café que tinha lá e eu já estava com muita fome, eu fui uma, duas, na terceira vez que eu fui, quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo falou assim para mim, resistir e fugirá de vós. Eu falei, opa, eu dei a minha volta e consegui concluir. Beijo, me liga. Quando eu sentei na cadeira, sem brincadeira, quando eu sentei na cadeira, me deu aquela sensação de estar, vai ficar meio rindo, mas me deu uma sensação de estar saciado, de estar alimentado, que foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. E com certeza se faz mais de 15 anos que eu vivi isso. Mas enfim, não vamos ficar só no jejum, senão a gente não acaba a aula. Mas o último tópico é o resultado da oração de Neemias, né? E é interessante a gente ver que a oração dele foi respondida. Apesar de ter, como você mesmo falou, ele ficou 4 meses ali orando, jejuando, né? Não que ele ficou jejuando os 4 meses, né? Mas ele ficou ali naquele espírito de oração. Você pode ver lá em Neemias 2, do 1 ao 2, que ele fala, ele mesmo, né? Ele está escrevendo o livro, ele fala, eu estava servindo ao rei e nunca tinha estado triste em sua presença. Então, assim, quando o rei vê ele triste, ele não precisou nem chegar a falar para o rei alguma coisa. O rei mesmo já puxou a conversa com ele. Então, assim, você veja que Deus já vai operando, vai tocando o coração do rei, porque o rei ele teve a sensibilidade de ver que Neemias estava alguma coisa estranha com ele. Então, assim, Deus já foi abrindo as portas, sabe? E isso é muito interessante. E ele vai lá, responde, né? Ele fala que a cidade onde os meus antepassados moravam está em ruínas e tal e tal. E daí o rei chega para ele, o que você quer que eu faça para você? Artaxerxes. Então, assim, vê como é interessante isso, né? É a oração abrindo portas. A oração abrindo, e ele não precisou fazer muito esforço, e veja que ele foi muito estrategista. Ele depois que ele fala isso, eu falo, eu preciso de uma carta permitindo que eu vá até lá, que o senhor me dê para eu poder passar, e que o senhor me dê lá os materiais para eu construir, e eu vou lá e construo. Quanto tempo você leva? Eu vou levar tanto tempo. Tá bom. Então, assim, veja que a oração foi muito importante para esse momento. A oração foi respondida sem ele ouvir, assim diz o Senhor. Exatamente. Então, assim, foi muito interessante. E tem várias outras detalhezinhos que eu acho que não vai dar tempo para a gente falar, mas que permitiu que Neemias recebesse essa bênção, né? A gente vê claramente que ele recebeu essa bênção decorrente da sua oração. Ele orou a Deus e recebeu. Mas, veja, não é porque ele recebeu a bênção, a porta abriu, que ele não teve adversidade na continuação da história dele. Olha, não, abriu a porta, agora não vou ter mais problema. Não, negativo, continua orando. Os desafios continuaram. Continua orando, porque... A oposição se posicionou. Você venceu o primeiro obstáculo, ainda tem muitos outros lá na frente. E vocês vão ver lá que ele recebe uma oposição dos samaritanos, que a gente já comentou em algumas aulas aqui, né? E os samaritanos falam vários problemas e começam a criar caso falando que aquela muralha ia cair, enfim, não é o foco disso. Com um olho ele estava fechado orando, com o outro ele estava aberto. Exatamente. Vigiar e orar. Mas Deus fez a obra. Sim. Esse que é o mais importante. Ele termina a construção e olha que bonito isso que ele faz. Lá em Neemias 6,16 ele fala assim, quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam que ele terminou o muro, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Sim. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Então veja que nas atitudes dele, nas orações dele, refletiam, eles falaram, não tem como Deus não ter feito aquilo. Não tem como na vida de Neemias ter sido diferente. A oração fez a diferença na vida dele. Eu vou concluir dizendo, Paulinho, que nesse último tópico, a grande lição que
Neemias, ele não esperou ouvir um assim diz o Senhor, então aí fica um recado para mim, para você. Mesmo não ouvindo assim do Senhor, ele ora a Deus e vê a sua oração sendo respondida, mesmo Deus não falando diretamente com ele. E fica uma lição para nós daquilo que eu comentei lá no início, daquele pregador do século XIX, onde ele disse, nós não devemos, e aí vamos trazer para a nossa contextualidade, nós não devemos ser movidos, Paulinho, por aquilo que a gente vê ou por aquilo que a gente está ouvindo. Se você for se basear por aquilo que você está vendo ou ouvindo, ainda mais hoje em dia, nessa era da pós-modernidade, onde a informação está a todo momento, a todo lugar. Neemias não tinha nem saído. Não tinha nem saído. Tinha pego o rolo ali, guardado. Vou tomar aqui, meu né? caldinho de cana aqui. Caldo de cana. Mas nós temos que entender que nós devemos ser movidos por aquilo que a gente acredita. A gente tem que entender que em oração e jejum, Deus sempre estará conosco. É isso. Sempre, sempre. Deus te abençoe. Foi um prazer Muito estar obrigado. com vocês. Maravilhoso. Estamos de volta. É isso aí. Deus abençoe vocês. Um grande Amém. abraço. Paz do Senhor.